Boa noite, eu sou a professora Flávia Proença, professora pedagoga, e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre as práticas pedagógicas sobre observação de sala de aula. A observação de sala de aula é uma prática pedagógica nova, né, mas porém muito utilizada no dia a dia. Essa prática ela foi feita com o intuito para que os professores e pedagogos possam alencar juntos os seus problemas e poder serem solucionados. Nessa prática, nós usamos 3 momentos, que é na hora atividade do professor junto ao professor pedagogo. O primeiro momento é o momento que a gente vai fazer o planejamento, que eu vou conversar com o professor para planejar uma aula, pedir autorização para ele e elencar alguns momentos que vai acontecer nessa observação de sala de aula, onde o professor vai falar o que ele quer que seja observado na sala de aula, metodologia, indisciplina. Então, junto ao professor, a gente vai planejar uma aula e também o horário, o dia que vai ser essa observação, que ela vai de até 45 minutos, e seria uma vez a cada 15 dias que nós propomos aqui dentro da nossa escola. E nesse mesmo momento também vamos marcar um horário para que seja feito o feedback, depois da observação de sala de aula. Na nossa escola, com a apresentação do Power BI, nós observamos que as expectativas de um 9º ano são baixas através das provas Paraná. E observamos que mais de 60% dos alunos estão com uma média 6. Então, no meu momento, eu conversei com esse professor para que possamos ver algumas estratégias e assim na observação de sala de aula, podemos sanar essas lacunas que ficaram nesses alunos, e o professor acabou aceitando, que foi na matéria de língua portuguesa, o componente curricular de língua portuguesa, em um 9º ano aqui na nossa escola. Então, sentamos, planejamos o horário, conversamos, vimos uma aula que seria pertinente aquele momento, né, junto com as provas Paraná, uma aula de gênero textual, e no próximo momento eu vou poder assistir a sua aula, né, que é a observação de sala de aula. No momento propício, fui observar a aula desse devido professor do componente de língua portuguesa, onde pedi licença para ele, perante os alunos também, para assistir a sua aula. E nós não podemos opinar e ficar o mais invisível possível dentro da sala de aula para que o professor não tenha, não fique com medo, não fique indisponível aquele momento dele ali, onde nós estamos observando a sala de aula, né? E a sua metodologia, a sua aula, e assim. Então, eu entrei na sala de aula, me sentei no fundo da sala e o professor deu continuidade na sua aula, onde ele estava elencando uma metodologia que ele acabou pegando do Educatron lá, né, usando o Educatron, usando o RCO, a aula que nós tínhamos combinado, de gêneros textuais, que, enfim, ele domina muito bem o seu conteúdo, mas acabei observando naquele momento em que alguns alunos não prestavam atenção na sua aula, além de se desfocarem, pedirem para ir todos os momentos ao banheiro. Alguns ali na frente estavam prestando atenção, mas a maioria deles não estava. Entendi que não fosse uma aula muito atrativa para que chamasse a atenção daqueles alunos. Então, fiquei na sua aula, fiquei na sua sala de aula observando, e alguns pontos maiores também, por 45 minutos. No dia
da sua próxima hora atividade, onde já tínhamos combinado, chamei o professor novamente, aonde iríamos elencar o feedback. O feedback ele é feito em primeiro momento, onde nós damos os pontos positivos para o professor. Então, elenquei naquele momento para o professor que ele tem uma ótima didática, ele tem um ótimo domínio sobre o seu conteúdo, que aquele conteúdo era pertinente, ele desenvolveu a aula que tínhamos combinado, porém, acabei dando algumas dicas para esse professor que a sua aula não estava muito atrativa, até por ser uma aula de gênero textual, ficou com muita leitura. O professor não circulou pela sala para observar se os alunos estavam realmente fazendo as atividades, se estavam desenvolvendo a sua metodologia. Então, conversamos e coloquei para o professor que eu, como pedagoga, em primeiro lugar, imaginei que aquela sala teria que fazer um mapeamento, colocarem os alunos mais perto de si possível e, através disso, trabalhar com eles aulas diversificadas, momentos em aulas externas fora da escola, né? No pátio, debaixo de uma árvore, fazendo uma leitura. E ele concordou com as minhas ideias. Então, falei para ele que, junto a ele, eu ia ajudar para que nós pudéssemos, além de sanar as dificuldades da aprendizagem dos alunos, que ali fosse uma aula que os alunos gostassem de assistir, fosse uma aula atrativa. E a gente sabe que os conteúdos do RCO são conteúdos muito pertinentes, muito bom, porém não é só aquele método que ele tem que usar. Então, ele concordou comigo e vamos planejar uma aula onde tivesse metodologias ativas. Observando aquela sala, primeiramente falei para ele que ali dava para fazer uma metodologia ativa, rotação por estação. Dividir os alunos em grupos, onde ele pudesse trazer atividades diversificadas, colocar junto a tecnologia também para expandir essa aula. E também falei para ele sobre as técnicas de Lemove, que poderia ser o puxa-mais também, que é onde não deixa o aluno ocioso dentro da sala de aula, né? Ele vai explicando, ele vai dando uma parada nas suas explicações e vai pedindo alternativa para um aluno, sem dizer que o aluno esteja errado. Outro aluno dá a continuação. E ele falou que não conhecia ainda as técnicas de Lemove. Então, falei para ele que ia preparar, não só para ele, mas como para os outros professores, uma explicação sobre as 10 técnicas de Lemove e sobre as várias metodologias ativas que são usadas diariamente e os seus objetivos. Então, através disso, marcamos mais uma aula, né, mais para mim fazer a observação da sala de aula, onde ele vai planejar aulas diversificadas, vai estudar as técnicas que propus a ele e me propus também, junto à sua hora atividade, estar com ele ali preparando as suas aulas, junto com essas técnicas, junto com atividades diferenciadas, para que esses alunos possam ficar mais atentos nas suas aulas, terem mais disponibilidades, porque vi que os alunos estavam meio cabisbaixo, meio com falta de vontade de aprender aquele conteúdo. O professor concordou e falou que queria a minha ajuda em primeiro momento, né, junto aos outros professores, que até ele relatou que não era um problema dele, para fazer ali as aulas, os momentos e também para fazer o mapeamento da sala, onde vai ficar colado na parede
e esses alunos vão saber diariamente aonde vão se sentar. Claro que não é todos os momentos que eles vão ficar sentados ali naquela carteira sem poder mudar de lugar. Por isso que eu optei e falei para ele que é necessário usar as novas metodologias ativas, para que esse aluno não se sinta ali com um constrangimento, com um problema ali de ficar sentado, de ficar ali olhando aquela aula ali que parece que eu estava observando que não passava em momento algum. Então, as aulas vão começar a ser atrativas, vamos trazer metodologias novas, diferenciadas, e conseguir novas porcentagens na prova Paraná, que esse é o nosso intuito, tanto do professor regente, quanto nosso, do pedagogo e da nossa escola. Muito obrigada.